a pauta de informe? Ninguém teve objeção, só para fazer uma confirmação. Não, só o Arthur agora que está perguntando qual é a pauta de hoje. Tá, Arthur, a pauta de hoje é a decisão sobre a abertura ou não do processo seletivo dos cursos técnicos no segundo semestre, tá bom? A pauta de hoje é uma pauta adicional, uma pauta extra, essa pauta que nós colocamos, porque na última reunião a gente precisava fazer uma pesquisa, e a gente colocou uma pesquisa no site para verificar qual a opinião da comunidade interna, externa, alunos, servidores. A gente fez uma pesquisa, passou os dados dessa pesquisa para todos no e-mail, passou também no nosso grupo e postou no site, tá? Então, para essa decisão, a gente fez essa pesquisa e agora vamos ouvir os conselheiros sobre a decisão, né? Ouvir os coordenadores de curso que quiserem manifestar, membros da CEIC. Então, essa que é a pauta principal. Eu queria só fazer uma pauta de informe, que é a seguinte. Na resolução 45 do CONCAN, ela prevê o seguinte: se tiver um conselheiro que faça substituição por mais de 60 dias durante um ano, no período de um ano, de uma coordenação, e aí ele não pode mais continuar no conselho, tá? Então, eu fiz a verificação, eu verifiquei que a Sofia, ela está substituindo, né? Está substituindo a CDI agora, e aí a gente pegou todas as substituições dela e verificou que ela não... a Sofia, ela já passou esses 60 dias, né? Então, ela não pode mais pertencer ao conselho, devido a esse fato que prevê na resolução. Então, eu estou declarando nessa reunião a vacância da conselheira Sofia, tá bom? Esse é um assunto. E também, juntamente com esse, né, com relação a isso, tem também a conselheira Lenice, que ela, por motivos pessoais, pediu para se desligar do CONCAN. Então, eu queria agradecer as duas conselheiras, a conselheira Sofia, a conselheira Lenice, pela contribuição que elas deram ao longo do CONCAN, e numa próxima oportunidade, nas próximas oportunidades que tiverem, eu espero que elas sejam novamente membros aí do Conselho de Campus em novas oportunidades que surgirem, tá bom? E agradecer o trabalho delas, que nos ajudou bastante durante esse período de participação. Então, essa que era a pauta que eu tinha adicional. E agora eu gostaria de passar para a pauta principal, que é sobre a decisão, né? Então, mais uma vez, foi feita a reunião anterior, foi questionado os membros do conselho para ver qual a opinião sobre a abertura ou não, para a gente definir, e só que foi verificado que não tinha subsídios para tomar essa decisão, precisava de mais opiniões, precisava de consultar os coordenadores de curso, fazer reuniões com a CEICs, e tudo isso foi pedido para fazer ao longo da semana, e também fizemos uma pesquisa e publicamos os dados dessa pesquisa no site e enviamos para todos. Então, eu acho que todos que estão na reunião conseguiram ver essa pesquisa, conseguiram ver os resultados dela, conseguiram ver o gráfico dos resultados, ou não, ou não tiveram acesso ao conteúdo. O conteúdo está publicado no site. Eu vou pedir para a Anaís ela postar os gráficos, tá? Ela posta os gráficos aí, e como já foi enviado para todos, eu acredito que a maioria já viu. Quem não viu pode ficar verificando esses dados que estão postados aí, que nós verificamos todos os segmentos, né, discente, docente, servidores, administrativo, comunidade externa, e aí mapeamos todos e vimos a opinião de todos nessa pesquisa. Logicamente que é uma pesquisa que nem todos participaram, mas aí a gente levantou os dados dos que participaram e postamos o resultado. Então, com base nesses resultados e nessa conversa que foi feita entre os coordenadores de curso, CEICs, eu queria abrir para os conselheiros se manifestarem e também abrir para os coordenadores dos cursos das áreas que quiserem manifestarem também, desde que haja permissão pelos conselheiros, que eles possam se manifestar com relação ao assunto, para que nós possamos aí caminhar para uma tomada de decisão. Então, eu vou abrir as inscrições, eu vou pedir para a Anaís ela controlar as inscrições,
e das pessoas que foram inscritas para ter a fala, para em seguida a gente fazer a votação. Então, primeiro é bom ter uma fala aí dos conselheiros, dos coordenadores que quiserem se manifestar, e em seguida a gente passa por uma votação, tá certo? Podemos operar dessa forma? Então, eu vou dar abertura, né, agora às inscrições, e vou aguardar aí para nós podermos ter as falas. Então, quem tiver inscrito pode se manifestar no chat mesmo, olha, eu gostaria de me inscrever para falar, e aí a Anaíse vai falando os nomes, verificando certinho e controlando as inscrições. Então, Anaíse, você está verificando aí as inscrições? Alguém gostaria de se manifestar? Como é que tá as falas aí? Tem a Margarete, né, que ela colocou no chat, com sugestão, né, abertura de turmas com vagas reduzidas, né? É a Certo, sugestão perfeito. dela. Certo, ótimo. Então, nós já temos uma sugestão que a Margarete se posicionou. Eu gostaria agora, tem mais alguém inscrito para falar sobre o assunto? Naís, no chat tem alguém inscrito? Tem alguém com a mãozinha levantada pedindo fala? Não, eu não estou conseguindo ver a questão da levantação dessa mão. Acho que é um problema no meu Teams. Eu vou dar uma olhadinha. Eu vou Mas fazer quem? o seguinte, O Michel e a Diana estão com a mão levantada. Michel e Diana, então vamos escrever dessa forma. Vou colocar na sequência, tudo bem? Primeiro a fala do Michel, em segundo lugar a fala da Diana. E aí eu vou pedir para os que forem se inscrever, então para melhorar melhor o controle da Anaís, para colocar a inscrição pelo chat, tá bom? Eu falo, gostaria de me inscrever para a fala. Só pedir no chat, que aí fica mais fácil da Anaís estar controlando, fazendo esse controle, que ela vai monitorando o chat aí. Tudo bem, pessoal? Aí fica um padrão melhor aí para fazer esse controle. Então, primeiro eu pedir a fala do conselheiro. Pode ter a fala, por favor? Tá, joia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Valdeci. Tudo bem? Estão me escutando bem? Bom dia. Muito bem. Tá, joia. A gente discutiu lá na CLM bastante esse assunto, né? E aí eu queria trazer aqui algumas posições, algumas colocações que foram levantadas para contribuir com a decisão dos conselheiros votantes. Foi uma discussão assim que foram levantados argumentos favoráveis para os dois lados, né? Então a gente já sabe que é uma decisão que não é muito confortável, porque tem coisas relevantes para os dois sentidos. Uma das coisas que a gente discutiu e entendeu é que os professores da mecânica, né, do curso que está sendo tratado, são os professores que mais compreendem as dificuldades e os benefícios ou malefícios da abertura do curso no sentido do aprendizado dos alunos, né? Então, a nossa reflexão lá no curso da matemática foi com base no nosso contato com o curso, né, com as disciplinas que a gente dá, para a gente ter uma posição sobre isso, né? Então, como eu falei, surgiram argumentos tanto favoráveis à abertura quanto favoráveis à não abertura. Quanto à abertura, além da questão financeira, que impacta, e isso já foi bastante discutido na outra reunião, uma outra questão que a gente pontuou seria o impacto que isso causa, né, na sociedade, naqueles que estavam esperando que o curso fosse aberto. Então, se o curso não abrir, então teria muito aluno que tinha essa expectativa, alunos que estão perdendo a oportunidade hoje, nesse cenário que a gente está vivendo, oportunidade de emprego, que estaria também perdendo uma outra oportunidade de fazer um curso, de se formar, de se especializar, caso a gente não abrisse o curso. Então, esse impacto social, especialmente nesse momento, a gente achou bem importante, bem relevante, que seria favorável à abertura do curso, né? Mas em contrapartida, especialmente pensando nas disciplinas de matemática que a gente ministra no curso, já ministramos, a gente entende que normalmente os alunos chegam com muita dificuldade mesmo, para compreender os conceitos básicos, para compreender as ideias bem fundamentais das disciplinas. Muitas vezes a gente tem que retomar muita coisa que eles já deveriam estar sabendo. E isso a gente entende que acaba ficando muito inviável, né, de abrir o curso e fazer o início desse curso à distância com esse procedimento, com essa situação. Então, assim, de forma geral, o grupo
tenho uma opinião pela não abertura do curso, mas retomando, né, é uma decisão que não é feita confortavelmente, porque existe posições e argumentos relevantes para as duas situações. Mas eu queria trazer esses pontos, porque foram questões discutidas lá, e que de alguma forma pode contribuir com os nossos amigos aí, conselheiros votantes. Obrigado. Certo, obrigado pela manifestação e a opinião da turma, da discussão, tá? Isso vai contribuir bastante para as nossas decisões. Em seguida, quem é a Diana, é isso que está escrito? É isso mesmo? Só para... É isso mesmo, não é isso? Está escrito agora a Diana. Próxima. Como eu não consigo ver a mãozinha no meu, eu gostaria de colocar mesmo no chat, tá? Porque eu não consigo ver. Bom, eu acredito que é a Diana. É a Diana que está na sequência, Sou eu, né? já abriu. Diana, muito obrigado. Tá, bom dia a todos. As colocações que o Michael fez são muito pertinentes, eu concordo com a forma como ele colocou os pontos a favor da abertura, né, dessa proporcionar oportunidade para quem está esperando, mas eu também acredito que as dificuldades no acolhimento, né, quando você recebe uma turma nova, sem haver nenhuma interação, eles não conhecem o instituto, eles não conhecem os professores, eles não conhecem a forma de trabalhar. E minha preocupação maior é em relação aos professores que atuam nesses cursos, né? Eu havia dito na nossa reunião anterior que seria importante uma consulta às CEICs e não houve reunião da CEIC nesse intervalo, né? Pode ser que os professores que fazem parte das CEICs tenham sido, das CEICs exclusivas dos técnicos, né, tenham sido convidados para se posicionar, e isso nós vamos saber quando os coordenadores se manifestarem, mas eu gostaria de chamar a atenção que, para quem leu os comentários, né, as contribuições que são feitas após aquela demonstração gráfica favorável à abertura. Se nós olharmos para as contribuições que foram colocadas, né, as argumentações que foram colocadas, os argumentos contrários à abertura estão muito bem embasados, né? Nós temos que ser capazes de prever o que iria ocorrer em termos de uso de laboratório, de sobrecarga de professores. Quando eu pontuei na nossa última reunião que seria importante que a CEIC fosse consultada, eu espero que tenha sido, eu não sei, mas não houve chamada. Ai, que bom. Que bom. É bom, a Camila já está colocando ali que a CEIC foi consultada. Eu acho que isso é algo que deve pontuar a nossa decisão, tá? Na minha opinião, isso deve pontuar a nossa decisão, porque os professores do técnico, e como o Clécio pontuou na outra reunião também, que a alocação de alunos nos laboratórios não vai ser uma questão exclusiva dos cursos técnicos. Esses laboratórios são compartilhados com as engenharias também, com outros cursos. Então, essa é uma questão muito importante. E aí? E se a gente volta? Nós estamos vendo que essa situação da pandemia está longe de ser resolvida. Então, se houver um retorno presencial, esse retorno presencial terá que ser diferente do que foi o nosso tempo regular de aulas presenciais.
teremos que manter isolamento, teremos que manter, não isolamento, o distanciamento. Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Como o Leonardo e a Camila disseram, eu até vou encerrar minha fala, porque se os professores, falta só, no caso da automação, né, se os professores que fazem parte desses cursos se posicionaram, acho que isso que vai ser a principal pontuação para minha decisão. Tá? Para mim, será muito importante no meu voto o que os professores que atuam nesses cursos, como eles se sentem, se eles estão confortáveis com essa abertura. O Michael já trouxe a posição dos professores da matemática que atuam nos cursos. Eu acho esse momento também importante, não sem desmerecer a posição da comunidade, dos alunos. Acho que isso tudo também pesa, mas eu acredito ser muito importante saber como quem atua no curso, que sabe os problemas que podem, que preveem algum tipo de problema que possa ocorrer, se posicione. É isso, obrigada. Obrigada, conselheira. Agradecemos as suas considerações. Vai ser muito importante para nossa tomada de decisões. Gostaria de saber se tem mais algum conselheiro que gostaria de ter uma fala, ou o coordenador desses cursos de automação, mecânica e eletrotécnica, queiram também ter uma fala, posicione e coloque inscrição no chat, tá? Facilita a gente ir colocando as inscrições para poder ter as falas. Certo? Naís, por favor, você conseguiu ver se tem mais alguma inscrição? Agora é o Fernando. No chat é o Fernando. Fernando, tem mais alguém? Vou falar aí. Tá. Então, tá bom, Fernando, pode falar. Eu acho que o Léo e o Deruco vai falar também, vou decidir depois. A gente vai falar em nome do CEICs. Certo, pode falar então, por favor, Fernando, toma a palavra. Pessoal, bom dia a todos. Então, eu vou falar não como diretor adjunto, mas sim como presidente da CEIC da Mecânica, tá? A gente fez a discussão na quarta-feira. Primeiro, a gente teve a reunião diária. Na reunião diária foi levantado 3 professores falaram, sendo que 2 não participam da nossa CEIC. Então, eles foram contrários à abertura de vagas, e um solicitou mais números, como número de sala de aulas, quantos laboratórios a gente vai precisar, qual será a carga docente na próxima atribuição, e quando tiver o retorno progressivo. Tá? Já na CEIC, aí sim a gente discutiu com os membros da CEIC, e aí na CEIC a gente teve 4 votos favoráveis à não abertura, né? Então os professores ainda têm essa questão de como que vai ser esse retorno, se a gente vai ter que dobrar as disciplinas práticas, e aí sobrecarregaria a nossa área, pois a gente não tem laboratório suficiente para fazer essa divisão. E 2 professores, 2 membros da CEIC, na verdade, solicitaram a abertura de 20 vagas, e desses 4 que votaram contrário à abertura, 3, se caso concandecida a abertura, pediu para que fosse 20 vagas. Tá? E uma pessoa da CEIC se absteve no momento. Obrigado a todos. Certo, Fernando, obrigado pelo posicionamento da CEIC da Mecânica. Então, agora, continuar as inscrições. Naís, alguém mais escreveu? Algum coordenador? Outro membro da CEIC? De outra área? A Margarete, ela tinha levantado a mão. O Arthur está me ajudando aqui também, a Sofia. A Margarete, gostaria de falar. Margarete, por favor, pode já fala. Um questionamento, eu estou ouvindo as argumentações, eu vi os gráficos, né? Assim, no geral, os gráficos apontam para abrir novas turmas, mas as considerações, assim, as propostas, como acho que a Diana falou, elas estão muito bem embasadas, os argumentos, né? Um questionamento meu, aí, até pessoal, se não houver novas turmas, porque eu sempre trabalhei no Estado e não sei como é que funciona no Instituto Federal. O professor tem uma carga horária, e se ele não tiver aquela turma, ele deixa de ganhar aquelas aulas, ou ele é contratado pelo período e não tem
a quantidade de aulas, ele não ganha pela quantidade de aulas que ele dá. Porque uma coisa é dispensar também, assim, isso vai onerar o professor ou vai deixar, sabe, é uma preocupação que a gente tem. Isso deve ter sido, até coloquei ali, para caso o Fernando não contemplasse a resposta, eu iria perguntar, porque é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, o professor ganha por 10 aulas, se ele der 7 ou 8, ele não tem outra turma, ele não vai ter aquela quantidade de aulas que ele normalmente tinha. O Margarete, só respondendo essa pergunta rápida para você, não tem alteração no salário do professor, tá? Isso aí não impacta no salário do professor, tá bom? Ah, tá. Isso que a minha preocupação era do professor também ficar, assim, ganhar menos, porque não tem tantos alunos ou tantas turmas para ele dar aula, né? Mas se isso não acontece... Não tem esse impacto. Não tem esse impacto no salário do professor, não, tá bom? Tá bom. Certo. Obrigada, gente. Era isso que eu queria esclarecer, até para pensar um pouco melhor aqui no meu voto. Tá certo. E agora tem mais alguém que gostaria de ter uma fala? A Camila. Camila Gandini. Tá, Camila, por favor, pode se manifestar? Complementando só a resposta, bom dia a todos. Só complementando a resposta para a Margarete, porque exatamente essa fala surgiu, Margarete, não no contexto do salário, mas no contexto da carga horária, de isso vir ser questionado até pela instância superior do campus, por exemplo, a reitoria. Surgiu numa reunião e a gente acabou discutindo, aí eu lembrei e vou falar. De uma forma ou de outra, Margarete, nós acreditamos que nós teremos que ofertar disciplinas do primeiro módulo, porque nós prevemos algum tipo de reprovação, dependência dos alunos, tá? Então, a gente não está muito preocupado com a questão de reduzir muito a nossa carga horária. Tá bom? É isso. Certo, obrigado, Camila, pela consideração. No controle das inscrições, Naís, como que está agora? O Leonardo. Uhum. Professor Leonardo, por favor, pode se manifestar? Bom dia a todos. Na qualidade de presidente da CEIC, como coordenador do curso de Eletrotécnica, durante a reunião diária na quarta-feira foi feita consulta aos membros da CEIC. O resultado dos que tivemos foi favorável à leitura do curso. A única coisa que foi feita observação é da parte operacional, questão de número de alunos, número de vagas ofertadas, porque realmente isso talvez tenha que ser levado em conta. Foi essas colocações obtidas durante a reunião da CEIC. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo, pela consideração e participação. Agora eu gostaria de continuar com as inscrições das falas. Naís, quem está inscrito agora? O próximo? É o professor João. Professor João Deroco. Isso? Uhum. Isso. Professor João Deroco, pode se manifestar? Bom dia, Valdeci. Bom dia a todo mundo, aos conselheiros. Obrigado pelo espaço aí na reunião de vocês. Na qualidade de representante da SEIC, de automação, a decisão foi muito em torno da questão de não prevendo cargas horárias e tudo mais, porque a gente já sabe que esse tipo de problema ele ocorre tanto no presencial quanto na atividade remota. Mas, então, a gente gerou em torno, então, da imprevisibilidade do cenário, né? Como seria esse ingresso. E dos conselheiros, tivemos apenas um voto lá pelo não ingresso, e o restante todos foram a favor do ingresso. Pedindo uma discussão depois em torno desse quantitativo de vagas, se 20 ou se 40 vagas. É isso. Obrigado. Obrigado, João Deroco, pela participação, pela consideração aí da CEIC e da turma. Gostaria de continuar nas inscrições. Tem mais alguém inscrito para a fala? Não, até agora não tem ninguém. Se alguém quiser se manifestar. Certo. Bom, vamos aguardando se tiver mais alguém manifestando. Então, pelo que nós ouvimos até agora,
o que já dá para elaborar é a seguinte proposta aí. Eu vou elaborar uma proposta para votação e ver se os conselheiros concordam. Oi, pode falar. Tem o Lucas e o Sebastião, eles pediram voz. Lucas e Sebastião, tá bom. Lucas, por favor, pode se manifestar? Bom dia a todos, tudo bem aí? Valdeci, na verdade, eu só tenho uma pergunta, na verdade, quanto a esse quantitativo de vagas, se já tem que ser informado hoje, no caso, ou se isso hoje a gente passa para a reitoria somente se vai ter ou não, e o quantitativo de vagas a gente pode discutir, conversar e debater isso mais para frente. Então, o quantitativo, a gente pode passar uma sugestão, né? A gente tem, dentro das minhas opções ali que eu ia fazer, a gente pode ofertar, ao invés de 40 vagas, por exemplo, ofertar, já sair com uma demanda de uma possível oferta, mas tudo isso vai ser votado, com uma possível oferta de 20 vagas ou 10 vagas. Eu acho que a gente já pode sair com um número, né? E também da abertura ou não, porque esse número a gente manda, porque eles fazem já o processo e vão colocar no processo quantitativo de vagas abertas também. Tá, não, tá bem. Era essa a minha dúvida, porque na eletrotécnica a preocupação de alguns ali era exatamente isso, de um possível retorno presencial, tendo que manter um retorno escalonado, tendo que manter um distanciamento social e tal, a carga horária do professor que dá uma disciplina prática ia subir absurdamente. Um professor que dá uma... Então, teve essa preocupação, porque uma turma que às vezes já é dividida, né? 40 já é dividida em 2 de 20, talvez tem que dividir até em 4, né? Então, a carga horária subiu muito. Tá? Mas, então, essa era a preocupação, e por isso que eu queria saber se já tinha que sair com o número aqui ou não para pesar na votação. Mas obrigado aí, Valdeci. A gente pode sair com o número, mas o número não precisa ser 40 vagas, pode ser menos vagas também, entendeu? Beleza. Obrigado. Nada. Sebastião, por favor, pode se manifestar? Bom dia a todos. Professor, eu gostaria de saber se há algum problema em relação ao orçamento, que quanto menos vagas a gente abrir, há um corte do MEC em relação ao orçamento destinado à escola. Essa é uma pergunta. A outra é que se a gente não poderia disparar um processo agora, pelo menos dar andamento para que seja iniciado as pessoas no próximo semestre, vamos dizer assim, quando melhorar a questão da pandemia. Não sei se é possível isso. Então, no próximo, o processo é aberto semestralmente. Então, no próximo, naturalmente, vai ser aberto um novo processo. Esse processo é para esse semestre somente. Então, no próximo semestre vai ser perguntado de novo, porque a gente abre esse curso semestral. Essa é uma pergunta. Agora, questão de orçamento, a gente já discutimos na reunião anterior que a perda foi calculada e tal, estimada, a perda desses alunos seria de 200 mil a menos no orçamento, tá? Mas acho que isso aí já foi esclarecido na reunião anterior, mas esse valor aí foi que a gente calculou por meio de algumas planilhas, tá bom? Ok, professor, que eu não consegui participar da anterior. Obrigado. Mas tranquilo, isso mesmo, tá certo. Bom, tem alguém que gostaria de ter mais alguma fala, de manifestação? Tem alguém mais inscrito? Diana. Diana colocou. Certo. Diana, por favor, pode se manifestar? Obrigada por abrir de novo. Eu queria fazer só um pequeno comentário. Achei bem bacana, né, que as CEICs tenham se manifestado em suas reuniões de área. O comentário que eu gostaria de fazer é em relação ao que foi postado ali como sugestão, que alguém botou, vamos abrir, bora trabalhar. E aquilo me incomodou muito, eu achei desrespeitoso. E espero que não tenha sido nenhum professor, porque os professores que se manifestaram contra a abertura, eles estão preocupados com o aluno, estão preocupados com a qualidade que nós poderemos oferecer, estão preocupados com a saúde, não só dos alunos, mas de suas famílias, quando se voltar, porque os cursos técnicos precisam, né, dessas aulas de laboratório. Então, é só isso. Acho bem legal, acho que a manifestação da maioria mostrou
que não é fugir de trabalho, vai sobrecarregar. A gente sabe o que é a sobrecarga, e quando a gente se preocupa com a sobrecarga, é em função da qualidade que a gente quer oferecer. O Bora Trabalhar me incomodou profundamente. Eu espero, sinceramente, que não tenha sido nenhum professor que tenha colocado essa expressão. Olha, eu gostaria de fazer uma proposta. Tem mais alguém inscrito? Gostaria de ouvir, né, se tem mais alguém inscrito. E antes, agradecer pela conselheira Diana, que ela foi muito bem nessa colocação dela. E nós acabamos não filtrando, Diana, essas respostas que teve, a gente colocou da maneira que estava, e acabou não filtrando. Talvez, se a gente aplicasse algum filtro, entendeu? Pudesse até ser interessante nesse caso aí, né? Mas a gente acabou não filtrando da maneira que o pessoal escreveu, a gente acabou postando, tá? Só explicando para você. E, é claro, obviamente, o que você falou está muito correto, muito coerente, porque todos nós estamos preocupados com uma melhor educação possível para todos, dentro das possibilidades dos campos, né? Existem as perdas, nós estamos tentando mitigar as perdas e ofertar aí para a comunidade os cursos da melhor maneira possível, dentro da atual situação que se encontra aí o país, né, as instituições. Bom, dentro dessas considerações todas, tem mais alguém que quer ter mais uma fala? Porque para mim fazer uma proposta, eu vou fazer uma proposta de votação coerente com o que foi conversado, e aí os conselheiros podem até manifestar a proposta razoável ou não, tá bom? Alguém mais tem alguma consideração? Não tem? Tem alguém inscrito na ISE? Aí na fala? Não, no chat, não. Então, vou fazer a proposta de votação, é a seguinte, olha, pelo que foi conversado, eu acho que dá para fazer a seguinte proposta, e eu gostaria de passar essa proposta para os conselheiros para ver se ela está coerente, né? Que é a seguinte votação. Abertura, primeiro item, abertura dos cursos com número menor de vagas. Esse número menor de vagas, a gente passa para a CI, que ela define quantas vagas que ela vai colocar. Eu acho que é um posicionamento. O número menor de vagas, aí não seria 40 vagas, seria 20, 10, eu não sei, a CI que vai determinar, consigo abrir tantas vagas. A gente faz a abertura das vagas com um número menor de vagas, né? Abertura dos cursos com um número menor de vagas. Essa seria pelas conversas, uma coisa aí que, pelo que foi solicitado por algumas CIs, né? Manifestaram nessa possibilidade. E a outra votação, então, uma seria a abertura com um número menor de vagas, e a outra seria a não abertura dos cursos. E aí eu acho que ficaria uma votação bem simples. Então, essa abertura já consta com um número menor de vagas a ser definido pela CI. E a outra é a não abertura dos cursos. Eu acho que fica uma votação bem tranquila. E aí o pessoal posta no chat, cada conselheiro, né, presente, aí a votação, só quem tem direito ao voto são somente os conselheiros, tá? Só para a abertura, nós deixamos a abertura de fala para todos, né, os da CI que manifestaram, e a votação só para os conselheiros. E aí eu ia fazer essa proposta, esse encaminhamento de votação. E aí eu gostaria, primeiro, se os conselheiros concordam com essa proposta de votação, se é uma votação, se estão de acordo com essa proposta, gostaria de que se manifestassem para a gente partir para a votação. Manifestassem os conselheiros, dando um ok ou não está de acordo com a proposta, o encaminhamento de votação, ou não de acordo, para a gente partir para a votação. Tudo bem? Então se manifeste, por favor, no chat, e aí a Anaísa vai fazer a verificação para ver se a gente pode partir para esse tipo de votação. Com licença, Valdeci, o Clécio gostaria de falar Gostaria? Tá. Então, Clécio, pode se manifestar antes da gente fazer essa encaminhamento. Bom dia, pessoal.
Sobre a questão da proposta, eu acho que se você falar com número menor de vagas, fica restrito e tem que ser um número menor. Eu acho que podemos colocar, na minha opinião, a gente pode abrir como o número de vagas a ser definido pelas coordenações em comum acordo depois, ou pela CEICs, alguma coisa assim. Tá. Eu acho que era melhor o número de vagas a gente definir só para ficar certo, pela CEICs ou coordenação? O que é melhor? CEICs, né? Que elas determinam. É bom a gente fixar num só, para não ficar uma decisão meio dúbia, né? Porque tem que ficar meio ou pela eu não sei quem é que decide esse número de vagas, é só para não deixar restrito que será menor, porque se às vezes o curso quiser abrir um número total de vagas e eles fizerem um estudo e fizerem o cálculo e ver que tem condições, aí eles podem abrir, se a votação for de acordo com a abertura. Então, e aí agora a questão é operacional. A CEIC, bom, e aí eu vou considerar assim, ó. Eu falei com a reitoria e aí eu pedi para eles, ao invés de mandar hoje para mandar na segunda-feira, semana que vem. E aí a CEIC consegue reunir e definir, temos que ver isso aí, vocês conseguem reunir e definir esse número de vagas? Para passar esse número de vagas para a reitoria? Acho que consegue, né? Consegue fazer uma reunião virtual entre eles e passar esse número. Certo? Eu vou pedir só a manifestação do Fernando, porque o Fernando vai checar com vocês, para poder verificar. A outra condição que eu queria é que na votação ela fosse feita igual foi feita da outra vez, que quem gostaria de se manifestar e justificar o seu voto tivesse a liberdade de justificar ele até perante a comunidade para dar uma justificativa plausível. Pode também. Caso queira fazer a justificação, pode só votar ou justificar também. Tem o direito à fala, não tem problema nenhum. Entendeu? A pessoa vota e depois pode ter a fala sobre o seu voto. Ou vai votando um por um também. Eu queria fazer de uma questão prática, faz a votação e depois abre para ter a fala. Pode ser só para ficar de uma questão mais prática. A pessoa fala, ela faz a votação dela no chat e depois a gente dá uma abertura para quem quiser justificar a votação, faz a justificativa. Esse modus operandi, entendeu? A gente faz a votação no chat e a pessoa coloca de acordo ou não de acordo. E depois a gente dá abertura para elas justificarem. Quem quiser justificar. Pode ser. Tá bom? Eu achei que ficou bem eficiente como foi feito da outra vez, que cada professor foi votando e manifestando seu voto, desculpa, cada membro do CONCAN foi manifestando seu voto e foi sendo contabilizado. Tanto que da outra vez teve gente que não podia votar e votou, né? Então houve um erro de contagem, né? No final o resultado divergiu entre o chat e a votação oficial. Certo. Eu ia fazer o seguinte, uma proposta minha. Eu falo todos os membros, eu vou citar os membros que podem, a gente vai citar todos os membros que podem votar, a gente cita o nome, e eles fazem a votação e dá abertura depois para poder cada um deles poder falar, quem quiser se manifestar sobre a votação dele. E uns querem se manifestar e talvez outros não queiram, querem simplesmente votar. Dar essa abertura para não, de repente, não sei, é uma questão de ordem somente, tá bom? Podemos tentar experimentar dessa forma? E a gente faz a proposta da abertura, a gente determina que o número da abertura, mas o número de vagas deve ser determinado pela CEICs dos cursos. Eu deixo dessa forma, indicado CEICs. Ok. Tá bom? Tudo bem? Tá certo. Então, primeiro eu gostaria, Naíse, quais são... Lê para mim todos os membros votantes primeiro. O nome de todos eles. Valdeci, a Camila pediu para falar, depois também o Lucas. Então tá bom. Então vamos aguardar a fala da Camila e depois do Lucas primeiro, para depois a gente fazer a proposta e partir para as votações. Então, Camila, por favor, pode se manifestar? Valdeci, essa solução de pedir para que o coordenador de curso, a CEIC eu ainda tenho minhas dúvidas, agora o coordenador de curso, ele conseguir mensurar essa quantidade de vagas, eu não sei quando seria possível, porque a gente está tendo agora
algumas formalizações de trancamentos, a gente ainda não tem o quantitativo. A gente não tem nenhuma ideia de retorno, não tem nenhum calendário, nenhuma previsão do Plano São Paulo. Então, eu não vejo como eu consigo mensurar essa vaga aí, a não ser nas vésperas do processo. Véspera, eu estou falando de final de semestre. Né? Então, é que tem que ser feito um pouco antes para que a reitoria consiga colocar no processo dela, entendeu? Esse número de vagas. Minha colocação, Valdeci, é que seja uma decisão que, na verdade, ela vai se impossibilitar por si só, tá? Da maneira que está sendo elaborada. Sabe? Eu penso assim, ou sairia com o número hoje, nós vamos ter que trabalhar com esse número, ou não tem como o curso mensurar isso, não vai mudar muito esse cenário, de hoje para a semana que vem, ou para... É uma coisa difícil de ser mensurada, eu entendo. Então, é uma consideração que nós acho que a gente tem que discutir sobre ela. Tá certo? Eu acho que é interessante, pela sua proposta, se eu não entendi mal, a gente tentar sair com um número que é um pouco diferente pela dificuldade de ter determinado esse número pela CI, já sair com um número agora, por exemplo, 20 vagas, uma sugestão, assim, 10 vagas, já tem uma padronização nesse sentido, e a gente começar a trabalhar com esse número. Eu acho que assim é melhor do que passar para a CI, porque ela não vai ter condições de tempo, condições de elaborar uma decisão. É isso que você evidencia. É isso mesmo? Eu entendi correto? Sim, Valdeci. Enquanto CI, que eu até acho mais fácil, por ter vários membros, conseguir mensurar. Mas a coordenação de curso sozinho a ideia mesmo seria passar para a CICs. A ideia minha era, a ideia que foi sugerida anteriormente, com o CLES, foi passar realmente para a CICs. Esse número seria determinado aí na semana que vem pela CICs. Elas determinariam o número delas. E aí o que acontece? Um curso, só uma ideia, para você ter ideia, numa posição dessa, um curso pode determinar, por exemplo, que seja 10 vagas e um outro curso pode colocar 20. Isso é uma possibilidade. Uma CI que fala, não, eu acho que na minha dá para mim abrir 20 vagas. Aí o outro CI que fala, não, a minha eu consigo abrir 10. Entendeu? Dá essa diferença aí entre os cursos. É possível, dentro das condições de cada CI, fazer essa avaliação. Então, mas seria passado para a CI, fazer a avaliação e dar a quantidade para essa decisão de quantitativo não ser, como uma coisa quantitativa, não pertencer ao CONCAN essa decisão. Que aí, mesmo a CI que tendo possibilidade de errar e tal, ela vai fazer uma análise prévia e vai ter um valor que ela se sinta pelo menos confortável em sair com um número. Certo? Entendeu o posicionamento? Certo, Valdeci. Obrigada, viu? Tá bom, então. Então, a Camila se posicionou, a gente pode fazer essa proposta passando para a CIC, e a CIC determina o curso, determina o quantitativo, e, logicamente, não precisa ser o mesmo para todas as CICs. Cada CIC pode ter um número, é possível, não tem problema nenhum. Cada curso pode abrir com um quantitativo diferente. Esses 3 cursos. É perfeitamente possível acontecer isso aí. Então, quem está inscrito agora é o Lucas, se eu não me engano. É isso mesmo? É o Lucas que está inscrito? Sim. Isso, Valdeci. Sim, é o Lucas. Então, Valdeci, senão, na verdade, eu ia falar nessa mesma linha da Camila aí, que, assim, essa quantidade, esse quantitativo de vagas ficar para o coordenador ou ficar até para o conselheiro pesa muito. Tá? É uma responsabilidade grande que eu acho que tem que ser compartilhada, isso aí. Então, pela sua fala e pelo que eu acho que está acordado aí, vai ficar para a CI que decidir esse quantitativo de vagas e pode errar, pode fazer alguma coisa, mas pelo menos uma decisão um pouco mais do curso ali, um pouco mais coletiva, mais viável. Tá? E o outro ponto, Valdeci, que eu ia falar, com relação à votação, que nem o Clécio sugeriu, eu acho que é a melhor maneira. Você vai fazer uma chamada e a Anaís vai falar quem pode votar, quem não pode e tal. Já fala, a pessoa já vota abertamente, já justifica brevemente aí. Acho que a gente pode ser um pouquinho mais prático. Era só esse ponto só. Senão acho que vai até digitar no chat, até ler, a gente vai sair daqui 2 horas da tarde. Então vamos acatar tá bom? E será dessa forma. Então vamos recapitular de novo. Como foi falado, com a contribuição dos conselheiros, eu proponho novamente da seguinte forma: 2 opções.
opção número 1, abertura do curso com determinação do número de vagas pela CEIC dos cursos. E a opção número 2, não abertura de nenhum curso. Então, essas são duas opções. E aí eu gostaria de chamar os conselheiros. Eu vou chamar primeiro o conselheiro membro externo, que representa a comunidade externa, tá? A Margarete. Depois vou chamar nessa sequência, vou chamar os alunos, servidores administrativos, docentes. Eu coloquei uma sequência aqui, tá? Foi aleatória. Só para a Anaís ir organizando os nomes, tá bom? Com licença, Valdeci, eu coloquei no chat o nome dos conselheiros titulares nessa reunião. A gente pode seguir essa chamada, se todo mundo concordar. Perfeito. A Margarete primeiro, aí vai chamando os nomes em ordem que eu coloquei aqui. Pode ser? Perfeito, perfeito. E aí você fez... Perfeito. Então você vai falando os nomes. O primeiro nome está como a Margarete mesmo, é isso? Não, eu coloquei... Como você quer chamar a Margarete? Está em último. Está em último. Mas não tem problema. Mas eu posso chamar ela primeiro e aí os demais seguir a ordem, pode ser? Problema de horário dela. Por isso que eu estou falando Margarete primeiro, Margarete, porque você falou que tinha um problema de horário para mim na reunião anterior. Tá bom? Sim, mas eu cancelei o compromisso agora de manhã, só vou à tarde. Então, tranquilo. Então, tá bom, Naís. Então, eu vou estar chamando, então, a Margarete, depois você vai me falando os nomes, a gente vai chamando... e aí, qual que é o modo operante, então, Margarete? Você entendeu, né? Ó, tem fazer uma das duas votações e fazer a sua justificativa se você quiser, tá? Esteja à vontade. E a gente vai chamando um por um, tá bom? Então, eu gosto de ser breve, porque acho que as considerações já foram, assim, todas colocadas, né? Mas, assim, olhando os gráficos, né? A maioria opta pela abertura, o sim, né? Está vencendo lá para a abertura dos cursos. E eu acho que a gente tem que colocar aqui, assim, um máximo de vagas, e aí cada segmento do curso vai decidir o que consegue atender com qualidade e colocar para vocês depois, ou para nós, né? Então, eu voto pela abertura dos cursos e com a limitação máxima de vagas, porque não dá para oferecer as 40. É isso, perfeito. Gente. Tá certo. Então, é o próximo na sequência, Naís, por favor. Quem é? Conselheiro. Eu vou começar pelos os docentes, né? É o Clécio. Perfeito. Aí vai seguir naquela ordem, tá bom? Perfeito, ótimo. Obrigado. Bom dia a todos. Eu também vou ser breve, eu só gostaria, eu até pedi para justificar, até para justificar o meu voto aqui perante os colegas professores. Eu estou muito em dúvida também sobre abertura ou não, porque tem pontos a favor da abertura, tem pontos contra, tudo isso tem que ser medido, tudo isso tem que ser ponderado. A gente não tem muita informação, mas o meu voto vai ser baseado na consulta. Como a maioria dos professores, a consulta foi representativa, e a maioria dos colegas acha que existe a possibilidade de abertura, eu vou votar pela abertura dos cursos. Obrigado. Certo, obrigado. Peço pela votação. Próximo conselheiro. É a Diana. Diana, por favor, pode se manifestar? Eu acho que eu já fiz as minhas considerações, né? E eu havia dito que, independente da minha posição, eu iria votar pelo o que o meu segmento, né? Eu estou aqui representando um segmento, decidiu, e a maioria, né, pelas colocações dos coordenadores nas consultas às CEICs, decidiu pela abertura. Mas concordo que tem que haver uma limitação séria do número de vagas abertas. Certo. Obrigado, Diana, pela votação. Qual o próximo conselheiro? É o Lucas. Lucas, por favor, pode se manifestar. Meu voto também é nessa mesma linha, tá? Eu também já fiz as minhas considerações aqui, a gente já conversou com os pares aqui. Então, sim, eu voto pela abertura
dos cursos com a quantidade de vagas a ser definidas pelas CEICs, que eu acho que esse ponto era o que ia pegar bastante aí, mas aí a CEIC toma essa decisão. Obrigado. Certo, Lucas, obrigado pela votação. Qual o próximo conselheiro? Agora vai ser a Irene. Irene, por favor, pode se manifestar. Bom dia a todos. Apesar das dificuldades apresentadas aqui, né, e como eu represento o segmento dos técnicos, e o resultado da pesquisa, a maioria que votou, votou pela abertura do processo seletivo, então eu voto para a abertura do processo seletivo com a redução de turmas com a decisão do CEIC. Isso é isso. Obrigado, Irene, pela participação. Qual o próximo conselheiro? É o Douglas. Douglas, por favor, pode se manifestar. Bom dia. O meu voto é favorável para a abertura de vagas. O meu segmento não se mobilizou assim para debater o tema. Entretanto, o tempo também foi curto. Apesar disso, a maioria dos servidores técnicos administrativos votaram favoráveis à abertura de novas vagas na consulta. Então, o meu voto vai de acordo com o resultado da pesquisa. Muito obrigado, Douglas, pela participação. Nós agradecemos a sua votação. Gostaria de chamar o próximo. É o Sebastião, agora. Conselheiro Sebastião, por favor, pode se manifestar. Eu voto sim pela abertura de vagas dos cursos, né? De acordo com a limitação que for definida. Ok? Passo a palavra. Certo, Sebastião, obrigado pela participação. Próximo conselheiro. É o Arthur. Arthur, por favor, pode se manifestar. Oi, bom dia a todos. Eu, por mim, manifestaria não favorável, mas seguindo pela votação e pela ideia dos alunos, né, que eu represento, votarei favorável mesmo à medida, né, pela situação e tudo mais, ela ser favorável ela exclui certas pessoas, né, pessoas, porque vai limitar as pessoas que já têm uma facilidade, já têm, né, um acesso, e exclui pessoas que necessitam, diria, um pouquinho mais pela conseguir um técnico, né? Então, certas pessoas seriam excluídas, mas eu vou votar favorável e também com a limitação. Certo, obrigado, conselheiro, pela votação. Próximo conselheiro. É o Jean, porque o Cleiton, se ele estiver aí, pode se manifestar. Eu contabilizei, ele não está presente. Tá? Então, o Jean. É o Jean. O Jean é o último, não tem mais alguém? O Jean. Não, o Jean é o último. É o Jean. Depois dessa votação, só queria fazer uma observação, tá bom? Jean, por favor, pode se manifestar. Olá, bom dia. Como todos já falaram também, já posicionaram, só queria reforçar que eu sou a favor também, mas também precisa ter uma avaliação de a quantidade de ingressos que vai ter devido à nossa própria estrutura e nessa pandemia que a gente está. Então, seria interessante fazer uma análise de como vai ser realocado e também de como vai ser a exigência de cada curso para a alocação de espaços, se cada curso vai usar a mesma quantidade de espaços e assim por diante. Então, acho que essa é a minha posição principal. Muito obrigado. Certo, conselheiro. Obrigado pela votação. Então, a Anaís contabilizou todos os votos, certo? Foi uma unanimidade, né? Dentro da restrição que tem. E o que eu queria, o encaminhamento que eu queria dar, primeiramente, gostaria de agradecer a todos os conselheiros, todos que participaram dessa reunião, porque é uma decisão difícil de ser tomada. Nós também, da direção, fizemos o melhor possível para poder levantar os dados, fazer pesquisa, tentar fazer da melhor maneira possível para que a gente tomasse uma decisão colegiada e que fosse o mais que a gente tivesse pensado e que pudesse realmente ser uma decisão que refletisse a ideia de todos, da maioria, né? Que essa decisão reflete a ideia da maioria dentro das limitações e dificuldades que a gente tem no momento. Então, é um passo importante para a gente
E gostaria também de solicitar, né, os membros aqui, eu não consigo verificar se estão todos presentes, mas os membros da CEICS que estão presentes aqui, que fizesse videoconferência na segunda-feira, tentassem já tirar a ideia dos números para a gente conseguir passar. Eu vou ver na reitoria, ao invés de passar hoje esses dados, a gente passa lá pela segunda-feira, após a CEICS dar o quantitativo de cada CEIC, vai dar um quantitativo para a gente tentar encaminhar esse número, tá bom? Então, a gente fica dessa forma e encerra, né? A gente está encerrando o nosso CONCAN de hoje, com uma decisão difícil de ser tomada, né? Mas acho que foi aí o esforço de todos que fizeram o máximo, né? Trabalharam em torno disso, e as considerações foram importantes, as considerações aqui, porque a gente cresceu um pouco mais com esse debate. Acho que todos cresceram um pouco mais com isso. Eu, particularmente, houve um crescimento, porque eu vi muitas visões diferentes e que nos ajuda aí as tomadas de decisões. Então, o CONCAN aí tem sido muito importante nessa ajuda, nessa ajuda nas tomadas de decisões, né? Para que nós possamos tomar decisões sábias que reflitam todo o interesse da nossa comunidade. Eu agradeço a todos e aí desejo a todos um bom dia. Obrigado. Então, estamos encerrando nossa reunião. Muito obrigado pela participação de todos. Até mais.